Olá a todos, espero que estejam bem. Eu me chamo Cauã Bertolini e esse é o nosso grupo composto por mim, Iné Rediga e Felipe Dionísio. Nós somos estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Universitário Unifeb, que fica localizado na cidade de Brusque, Santa Catarina. A nossa orientadora é a professora Márcia Faita e co-orientadora temos a professora Simone Sobieski. E hoje nós vamos apresentar nosso projeto científico Influência do controle de temperatura na manutenção e desenvolvimento de colônias de abelhas sem ferrão da espécie Melipona quadrifaciata. Então, nos últimos anos, o desaparecimento e enfraquecimento de colônias de abelhas tem sido uma pauta cada vez mais recorrente, que é profundamente relacionado às mudanças climáticas e instabilidade térmica. Existe uma grande problemática nesse contexto, pois as abelhas são os principais polinizadores naturais e possuem extrema relevância ambiental. Entre as diversas espécies desses polinizadores estão presentes as abelhas sem ferrão. Estima-se que somente na América Latina existem cerca de 400 espécies de abelhas sem ferrão. Mas qual é a relevância desse nosso projeto? O controle térmico em colônias de abelhas sem ferrão contribui diretamente para a viabilidade de meliponicultura em regiões de clima estável. Então a gente vai poder criar abelhas em diversas regiões por conta da caixa com controle de temperatura. Essa prática favorece o estímulo da polinização, que é essencial tanto para a preservação de biodiversidade, preservação de espécies nativas e tem um impacto positivo ambiental e econômico. As abelhas possuem um desenvolvimento ideal de 25 a 32 graus e a queda dessa temperatura pode comprometer a postura da rainha e o desenvolvimento das abelhas. Então, por isso que é tão importante a gente manter uma temperatura constante na colônia. Com a presença de placas de aquecimento, a gente vai ter um auxílio muito maior para o desenvolvimento dessas abelhas sem ferrão, da Melipona quadrifaciata. Vantagens inovadoras para melhor desenvolvimento. Bem, em relação já ao nosso programa de pesquisa, está como o controle térmico automatizado influencia no desenvolvimento e comportamento de colônias de Melipona quadrifaciata. Assim, nossos objetivos gerais são investigar os efeitos do controle térmico dessas colônias e analisar, assim, parâmetros como temperatura interna, forrageamento, produção de riscos de cria e produção de pods de mel e também população total presente em cada uma das colônias. Nós também iremos realizar uma cartilha para iniciantes de meliponicultura para ajudar ali os meliponicultores a realizar um manejo adequado para a criação dessas abelhas. Já em relação à caracterização do nosso projeto, a nossa pesquisa é dada como tipo exploratória explicativa e também tem um caráter descritivo em relação a ela. E assim, nós seguimos algumas técnicas, sendo a primeira delas as caixas aquecidas, que estão programadas para ligar em 22 graus Celsius e desligar quando alcançarem 28 graus Celsius. Assim, nós também realizamos algumas observações diretas e sistemáticas do comportamento das abelhas, ou seja, do forrageamento delas e da entrada e saída delas em relação à colônia. Todos esses registros que nós fomos obtendo ao decorrer do nosso projeto, nós fomos colocando todos esses dados em planilhas padronizadas e também, por último, fizemos e realizamos uma comparação entre grupos com e sem aquecimento. Então, a gente primeiramente instalou 6 colônias de abelhas manda-saia no meliponário da Unifeb, 3 que possuem o aquecimento automático e 3 que não, e a partir disso nós realizamos 2 tipos de monitoramento. Um quinzenal, que é acerca do forrageamento, então da entrada e saída de abelhas para busca de recurso, principalmente de pólen, resina e barro, em especial o pólen, e essa observação foi feita tanto de manhã quanto de tarde. E o segundo monitoramento que a gente fez foi um mensal acerca do desenvolvimento das colônias, então é um procedimento mais invasivo, onde a gente abre as colônias e a gente analisa a quantidade de discos de cria, tamanho e quantidade de pote de alimento, saúde, quantidade da população adulta e etc. E depois disso a gente fez uma comparação entre os resultados obtidos até o momento para analisar se tinha uma beneficialidade do controle de aquecimento. E tudo isso foi registrado no nosso diário de bordo, que é o nosso principal registro durante toda a pesquisa. Já em relação à coleta dos dados quinzenais, nós trouxemos aqui algumas recordações, onde a primeira dessas fotos, a gente fala ali sobre análise do interior da colmeia, aí tem uma foto direcionada a isso. Já na foto do meio, é uma orientação que a gente teve como um especialista, ou seja, que a nossa orientadora Márcia Faita. E a terceira foto é basicamente um panorama da vista interna de uma colmeia. Então, acerca dos resultados que nós obtemos até agora, a cartilha ela ainda está em realização.
em andamento. E ela está sendo feita a partir de pesquisa bibliográfica e a partir das observações e das dicas que a gente percebeu durante o manejo das abelhas sem ferrão aqui do meliponário. Ela vai ser disponibilizada de forma online, gratuitamente, a todo mundo que quiser acessar. E ela inicialmente vai ser exclusivamente feita para a espécie estudada, que é a Melipona quadrifaciata, e depois ela vai ser ampliada para outras espécies. E acerca dos resultados das caixas. Primeiramente, a gente percebe que as caixas aquecidas, elas manteram a temperatura muito mais quente do que as caixas frias, que chegaram até 15 graus, o que é muito preocupante, porque pode acabar comprometendo o desenvolvimento das abelhas. E quando a gente olha para a comparação da análise do desenvolvimento que a gente fez, a gente percebe que, por exemplo, o tamanho dos potes de alimento que as abelhas que foram submetidas a controle de temperatura construíram, que é a primeira coluna, o aumento delas foi significativamente maior do que as abelhas que não são submetidas ao controle de temperatura, onde elas ou diminuíram ou estabilizaram o tamanho dos potes construídos. Quando a gente fala sobre a movimentação de saída das abelhas para a busca de recursos, a gente percebe que as que foram submetidas a controle de temperatura também realizaram muito mais a saída para a busca de recursos e não houve estagnação na busca, enquanto algumas caixas frias, que é a 4, a 5 e a 6, chegaram inclusive a parar completamente a atividade de busca de recursos. Quanto à entrada de abelhas na colônia, a gente também percebe que as abelhas que foram submetidas a controle de temperatura tiveram uma entrada muito maior na caixa e inclusive tiveram uma entrada de recursos, como o pólen, muito maior do que as abelhas que não foram submetidas a esse controle de temperatura. E as abelhas que foram submetidas ao controle de temperatura ainda apresentaram maior quantidade e qualidade na população e não perderam a atividade em dias frios. E as perspectivas do nosso projeto, então, seria publicar ele para comunidade científica e disponibilizar a cartilha para os meliponicultores, estimular novas pesquisas sobre a tecnologias sustentáveis aplicadas à meliponicultura que podem viabilizar a criação das abelhas sem ferrão em ambientes não tão favoráveis assim, e a gente pretende continuar a pesquisa a longo prazo, porque ela não acabou, para que a gente consiga validar devidamente a caixa para que ela seja posta em uso. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.